Olá, queridos, Deus abençoe. Vamos aqui a nossa leitura, a herança da meia tribo de Manassés, Josué capítulo 17. Também caiu a sorte a tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Efé, e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeate, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Nun, e diante dos príncipes, dizendo assim: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quilhões, afora a terra de Gileade e a Bazã, que está dalém do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuem herança, e a terra de Gileade tiveram outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Azer até Miquemate, que está diante de Siquém. E ia este termo à mão direita até os moradores de Em-Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, no termo de Manassés, a tinha os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná. Para o sul do ribeiro de Efraim eram estas as cidades no meio das cidades de Manassés. E o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar era o seu termo. Pelo norte tocavam em Azer, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Azer tinham Manassés a Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e Ibleão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor e os lugares também da sua jurisdição, e os habitantes de Taanaque e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido ou Megido e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam repelir os habitantes daquela cidade, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. Sucedeu que, engrossando em forças os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de tudo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte em um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de Josué: As montanhas nos quais bastariam também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és em força, e força tens, uma só sorte não terás, porém as montanhas serão tuas, e pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu vos envie, e se levantem e corram a terra e descrevam segundo as suas heranças, e tornem a mim. E a repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes,
e me trazeis a mim aqui discriminada, para que eu aqui lance a sorte perante o Senhor, o nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e José deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide e correi a terra, e descrevei-a, e então tornai a mim, e aqui vos lançarei a sorte perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens, e passaram pela terra, e a descreveram segundo as cidades em 7 partes no livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e subia este termo ao lado de Jericó para o norte, subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Ave. E dali passava este termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e descia este termo a Atarote Adar, ao pé do monte que está da banda do sul de Bet-Oron embaixo. E ia este termo e tomava a banda do oriente, do ocidente, para o sul do monte que está defronte de Bet-Oron, para o sul, e as suas saídas iam para Queriate Baal, que é Queriate Jeraim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. A sua extensão para o sul estava à extremidade de Queriate Jeraim, e saía este termo ao ocidente e vinha a sair a fonte das águas de Neftoa. E descia este termo até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns para o norte, e descia pelo vale de Inom, da banda dos Jebuseus, para o sul, e então descia à fonte de Rogel. E ia desde o norte, e a saída em Semes, e dali saía a Gililote, que está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben, e passava até o lado defronte de Araba, ou de Arabá, para o norte, e descia a Arabá. Passava mais este termo até o lado de Bet-Ogla, para o norte, estando as saídas deste termo na língua do mar salgado para o norte, nas extremidades do Jordão para o sul, e este era o termo do sul. E terminava o Jordão da banda do oriente. Esta era a herança dos filhos de Benjamim nos seus termos, em redor segundo as suas famílias, e as cidades das tribos dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, em Jericó, Bet-Ogla e Emeque, Quezis, Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, Quefar, Amonai, Ofni e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão e Ramá e Bereote, Mispa e Sefira e Mozá, e Requém e Irpeel e Tarala, e Zela e Elef e Jebus, esta é Jerusalém, e Gibeá e Quiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berseba e Seba e Molada, Azar, Sual e Balá e Ezem, Eutolate e Betu e Orma, Ziclac, Bet-Marcabote e Azar, Susa, Bet-Lebaote e Assaruém, 13 cidades e as suas aldeias, Aim e Rimon, Ester e Azã, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que havia em frente dessas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do sul. Esta é a herança das tribos dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão estava entre o quinhão do Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Saiu a terceira sorte, os filhos de Zebulon, segundo a sua família, foi o termo da sua herança até Saride. E subia o termo de pelo ocidente em Marala, e chegava até Dabezete, e chegava também até o ribeiro, que está de fronte do Jordão. E de Saride voltava para o oriente, para o nascente do sol, até o termo de Quislot-Tabor, e saía
a Deberate e ia subindo a Jafia. E dali passava pelo oriente para o nascente Agat-Eter, em Etegazim, e saía a Rimon Betoar, que é Neá. E tornava este termo para o norte a Anatom, e as suas saídas eram vale de Ifatael. E Catate e Natael, e Sihon, Eidala, Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu Issacar, aos filhos de Issacar segundo as suas famílias, e foi o seu termo Jezreel, e Quesulote e Sunem, a Faraim e Sion, e Anacaraté, e Remete, e Enganim, e em Adá, e Bet-Pazés. E chegava este termo até Tabor, e Saazima, e Bet-Semens, e a saída do seu termo estava no Jordão, 17 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a quinta sorte a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Eucate, Ali, Beten e Ascaf. E Amaleque, Amade, Missai, e chegava ao Carmelo para o ocidente, e Sior Libinate. E voltava no nascente do sol a Bet-Dagon, e chegava a Zebulon e ao vale de Eftael, ao monte de Bet-Emeque, e Neiel, e vinha sair a Cabul pela esquerda. E Hebron e Rebeote, Amon, Caná, até a grande Sidom. E voltava este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então tornava este termo a Oza, e as suas saídas estavam para o mar, desde o quinhão da terra até Aquisibe. O mar e a Feca e Reobe, 22 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança das tribos dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, essas cidades e também as suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elete, e desde Alon, e Zaananim, e Adame, Neguebe, e Jabneel, até Lacum, e estavam as suas saídas no Jordão. Voltavam este termo pelo ocidente a Asnote-Tapor, e dali passava ao Cote, e chegava a Zebulon para o sul, e chegava a Azer para o ocidente, e a Judá pelo Jordão, para o nascente do sol. E eram as cidades fortes, Zidim, Zer, Amate, Racate, Kineret, Adamá, Ramá, Azon, Quedes e Edirei, e em Zazor, Eiron e Migdal-El, e Ozem, o Orem, e Bet-Anate, e Bet-Semens, 19 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, cidades e também suas aldeias. A sétima sorte saiu a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança Zorá, e Estaol e Ir-Semens, Saalabim, e Aijalon e Itla, Elon, Tímina, Ecrom, Eutec, Gibeton, Balat, Jeú, Bené, Beraque e Gat-Rimon. Mejarcom, Racom, com o termo de defronte do Jato, ou do Jafo. Saiu, porém, pequeno termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezem, e a tomaram, e a feriram ao fio da espada, e a possuíram, e habitaram nela, e Lezem chamaram Dan, conforme o nome de Dan seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Nun, herança no meio deles. Segundo o dito do Senhor, lhes deram a cidade que partiu, Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas eram heranças de Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das famílias, por sorte em herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor a parte da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro, e não com intento, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue.
E fugindo para alguma daquelas cidades, pôs-se à porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhes darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento, e não aborrecia antes. E habitará na mesma cidade até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houve naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade, à sua casa e à cidade de onde fugiu. Então apartaram Quedes na Galiléia, na montanha de Naphtali, e Siquém na montanha de Efraim, e Quiriate Arba, e esta é Hebron, na montanha de Judá. E da além do Jordão, de Jericó para o oriente, apartaram Bezer no deserto, na campina do tribo de Ruben, e Ramote em Gileade da tribo de Gade, e Golã em Bazã da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para todo o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos dos vingadores do sangue, até se pôr diante da congregação. Às vezes você pode perguntar: pastor, não entendi nada, um monte de divisões, que isso tem a ver, que isso quer dizer? Aqui diz que Deus é um Deus justo, que ninguém ficou sem recompensa. E até naqueles que também naqueles tempos praticaram algum erro, Deus guardou e cuidou para que não fosse injustamente ali apedrejado. Então, tudo isso aqui é de grande importância para nós sabermos que Deus é galardoador, recompensador, e Deus é justo. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima leitura.